Você já se pegou em um labirinto interior, não é mesmo? Exausto, talvez confuso, incessantemente buscando uma resposta para a vida que, por vezes, parece sempre se esquivar de você. Há essa sensação inquietante de estar à deriva em um vasto oceano de possibilidades, mas sem uma vela que o impulsione, sem uma bússola que aponte o norte verdadeiro, sem sequer saber em qual porto deveria atracar. A inquietude não cede, mesmo naqueles raros momentos de aparente paz, porque o eco de perguntas sem respostas claras ressoa persistentemente em sua alma. Você se pergunta com uma intensidade crescente: será que há algo fundamental que eu não compreendo? Por que outros parecem fluir com tanta leveza, enquanto eu me sinto preso em correntes invisíveis arrastando-me? Não confunda essa busca incessante, essa exaustão que se acumula, essa confusão que turva a mente, com fraqueza. Longe disso. Essa é a própria essência da humanidade em seu estado mais autêntico. É a alma que anseia por seu verdadeiro norte, o espírito que se recusa a aceitar uma existência meramente passiva, desprovida de significado profundo. Essa voz, um sussurro persistente e quase imperceptível lá no fundo do seu ser, insiste que há mais. A vida não precisa carregar esse peso constante, essa carga opressora que parece esmagar seus ombros diariamente, sugando sua vitalidade e sua alegria. No entanto, o caminho para essa leveza, para essa clareza que tanto busca, ele te parece obscurecido, não é assim? Uma névoa densa e impenetrável impede a visão nítida, e os velhos mapas que você tentou seguir já não servem, conduzindo-o apenas à mesma encruzilhada, repetidamente, em um ciclo vicioso de desilusão. Muitos, infelizmente, tentam preencher esse vazio existencial, essa distância espiritual que se instala, com distrações externas, com mais barulho, mais compromissos vazios, mais consumo desenfreado, na vã esperança de silenciar a voz interior que clama por algo genuíno e verdadeiro. Mas a verdade inegável é que as respostas nunca estiveram lá fora. Elas residem em uma compreensão mais profunda, em um conjunto de leis universais que regem absolutamente toda a existência e que poucos realmente conhecem ou se dedicam a aplicar consistentemente. E se eu lhe dissesse que há um caminho, um entendimento transformador que dissolve a ilusão de que a vida simplesmente acontece a você, em vez de ser criada por você, através de você? E se essa transformação fundamental não exigisse uma busca incessante e árdua, mas uma simples e profunda descoberta das regras ocultas de um jogo que você já está jogando, talvez sem o pleno conhecimento de suas diretrizes? Se você me escuta agora, se essas palavras ressoam em seu espírito e tocam sua alma, saiba, com toda a certeza e convicção, que não é mera coincidência. Esta mensagem, ela é dedicada à alma que se sente à deriva, que anseia por uma bússola firme e um mapa claro para navegar no coração da tempestade. Você está exatamente no limiar de uma revelação que tem o poder de realinhar completamente seu destino e redefinir sua jornada. Prepare-se, pois nossa jornada juntos não será apenas falar sobre a vida de forma teórica e superficial ou repetir frases vazias de esperança desprovida de base. Oh, não! Juntos, vamos descobrir, com uma clareza renovada e um propósito inabalável, como jogar o jogo da vida para finalmente conquistar a vitória que lhe é de direito. Esta é uma profunda reflexão que se inicia. Um convite irrecusável para transcender a confusão e abraçar seu poder inato, o poder que sempre esteve adormecido em você. Imagine por um instante que a vida, toda a sua existência, não é essa sequência caótica de eventos aleatórios que muitas vezes nos parece ser. Não é um emaranhado de incidentes fortuitos ou um destino imposto por forças invisíveis que atuam à sua revelia. Não. Permita-me propor uma verdade mais profunda, mais libertadora. A vida é, na sua essência mais pura, um grande e lindamente orquestrado jogo. Um jogo que possui suas próprias regras, suas próprias leis universais, seu próprio propósito maior,
desenhado com uma inteligência que transcende a nossa compreensão ordinária. Isso não muda tudo? Não traz uma sensação de ordem onde antes havia apenas confusão? E a parte mais extraordinária, a verdade que eu, Florence Scovel Shinn, desejo ardentemente que você compreenda em sua totalidade, é esta. Você não está jogando este jogo sem um manual de instruções. Não, de forma alguma. A inteligência divina que criou o jogo também providenciou o guia, os segredos para a mestria. Minhas palavras, que ecoam verdades milenares, foram compiladas em um livro que não é apenas um conjunto de páginas e tinta. Este livro é, na verdade, um portal. Um portal para a compreensão de que você é muito mais do que um mero peão nas mãos do destino. Você é o jogador mais poderoso neste tabuleiro cósmico, dotado de um potencial ilimitado, de uma capacidade de criar e manifestar que talvez você ainda não reconheça plenamente. A ideia de que a vida é um jogo pode soar trivial para alguns, talvez até irreverente. Mas peço que reflita sobre isso. Em todo jogo há um objetivo, há regras e há estratégias para vencer. Se você se sente frustrado, se a vida não está se desdobrando como você deseja, não é porque o jogo é falho ou porque você não é digno de vencê-lo. É simplesmente porque você ainda não aprendeu as regras intrínsecas, os segredos fundamentais para como jogá-lo de forma eficaz. O propósito deste livro e de minhas orientações é exatamente este: retirar o véu da ignorância que o impede de ver a clareza e o poder que você já possui. Pense nos grandes mestres de xadrez ou de qualquer outro jogo. Eles não vencem por sorte ou acaso. Eles vencem porque compreendem profundamente cada peça, cada movimento possível, cada estratégia que os leva à vitória. E a vida não é diferente. Há princípios espirituais e leis metafísicas que, uma vez compreendidos e aplicados, transformam sua experiência de luta em uma dança harmoniosa de manifestação. Este livro não apenas revela esses princípios, ele te ensina como jogá-lo, dando-lhe o poder de manobrar as peças de sua própria existência com intencionalidade e propósito. Você foi dotado de livre-arbítrio, de uma mente criativa e de uma conexão direta com a inteligência infinita. Isso não o torna um mero espectador da sua própria vida. Não. Isso o eleva à posição de co-criador, de um mestre-jogador que tem o poder de mover as peças, de declarar sua intenção e de manifestar a realidade que você deseja ardentemente. Este é o grande segredos que o livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo desvenda. Sua vida é uma tela em branco e você é o artista. É hora de pegar o pincel, aprender as técnicas e pintar a obra-prima que é sua verdadeira herança. Está preparado para aceitar essa revelação e começar a aprender como jogá-lo de verdade? Você aceitou a grande revelação. A vida é um jogo e você é o jogador, o estrategista principal. Mas onde exatamente esse jogo é verdadeiramente jogado? Onde as peças são movidas de forma mais decisiva antes mesmo que se manifestem no mundo visível? O primeiro e mais crucial movimento, a ação que define todas as outras, não se dá no palco exterior da sua vida, naquilo que você faz com suas mãos, mas sim no campo de batalha silencioso e invisível da sua mente, dentro de você. É lá que reside o poder supremo, na palavra que você fala e no pensamento que você nutre. Florence Scovel Shinn, com uma clareza inigualável, ensinava que sua palavra é sua varinha mágica. Isso não é uma simples metáfora poética, uma frase bonita para inspirar. Ah, não. É uma lei universal, tão imutável quanto a lei da gravidade, mas muitas vezes ignorada em seu imenso poder criativo. Sua palavra e o pensamento que a antecede é um decreto. É o comando que você envia ao universo. É a ordem que a inteligência infinita recebe para manifestação. Pare por um instante e reflita. Você realmente compreende a magnitude disso? Cada som que emana de sua boca, cada pensamento que permeia sua mente, está, de fato, tecendo a tapeçaria da sua realidade.
A sabedoria milenar da Bíblia ecoa essa verdade com uma força inquestionável. Pense nos primeiros versículos de Gênesis. Haja luz e houve luz. O que vemos aqui? Não foi uma ação física que criou a luz, mas a palavra, a afirmação divina. O universo foi trazido à existência pela palavra falada, pelo pensamento original. E você, imagem e semelhança do Criador, possui esse mesmo princípio ativo dentro de si. Se a luz pode ser criada por uma palavra, o que mais você tem criado, talvez inconscientemente, em sua própria vida, através das suas declarações e dos seus pensamentos dominantes? Quer realmente descobrir o poder real que você possui neste jogo da vida? Então, inicie uma profunda reflexão. Analise com honestidade o que você tem dito sobre sua saúde. Você murmura sobre dores, sobre fraquezas, sobre o medo de adoecer e sobre sua prosperidade. Você reclama da escassez, do dinheiro que nunca chega, das dívidas que se acumulam, ou você declara abundância e oportunidade? E seus relacionamentos? Você foca na carência, na solidão ou na harmonia e no amor? Cada uma dessas declarações, cada um desses pensamentos recorrentes é um comando direto para o universo. Eles estão incessantemente moldando sua realidade, muitas vezes de uma forma que você não deseja, mas que você, por desconhecimento, tem ativamente cocriado. Florence nos adverte. Você está sempre afirmando algo. Você está sempre afirmando sua pobreza ou sua prosperidade, sua doença ou sua saúde, seu sucesso ou seu fracasso. Não há neutralidade nesse campo de batalha silencioso. Cada momento é uma oportunidade de escolher qual palavra você vai falar, qual pensamento você vai alimentar. O jogo da vida não espera que você mude as circunstâncias externas para depois mudar seus pensamentos. Pelo contrário, ele exige que você mude seus pensamentos e suas palavras para que as circunstâncias externas se transformem. Este é um dos segredos mais profundos sobre como jogá-lo, transformar lamentos em manifestações, queixas em conquistas. A escolha é sua. Já compreendemos o poder imenso da sua palavra e do seu pensamento, verdadeiros arquitetos da sua realidade no jogo da vida. Mas há um segredo ainda mais sutil, uma peça-chave que, se mal posicionada, pode bloquear todo o fluxo da sua manifestação, mesmo após as mais poderosas declarações. É a arte da não resistência, a regra dourada que muitos jogadores esquecem, ou pior, lutam para aceitar. Quantas vezes você se viu declarando seu bem, afirmando sua prosperidade, sua saúde perfeita, apenas para, em seguida, mergulhar na preocupação, na ansiedade sobre como isso irá acontecer, sobre quando irá se materializar? Você se agarra ao resultado, tenta controlar cada detalhe, cada passo, cada pessoa envolvida no processo. Essa é a resistência disfarçada, um esforço exaustivo que atua como um dique contra a correnteza da sua própria bênção. Muitos tentam jogar o jogo da vida, forçando as portas, lutando incessantemente contra as circunstâncias, acreditando que a força bruta é o único caminho. Mas o que isso realmente faz? Apenas atrasa, ou mesmo impede, a chegada daquilo que você tanto almeja. O livro nos revela um dos maiores segredos. A não resistência não significa passividade, não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Longe disso. É uma fé ativa, uma confiança profunda na inteligência infinita que já tem seu bem planejado e sabe o caminho mais direto para entregá-lo. É a arte de soltar o remo no rio da vida, após ter apontado a direção desejada, e permitir que a correnteza divina o leve ao destino. A Bíblia nos oferece um conforto e uma diretriz clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa passagem não é um conselho para a inércia, mas um chamado à entrega inteligente, à confiança inabalável de que suas necessidades serão supridas. Pense comigo nesta profunda reflexão. Se você declara saúde e, em seguida, passa seus dias com medo de adoecer, resistente a qualquer sintoma mínimo, você não está atraindo a própria doença que tenta evitar?
Se você declara prosperidade, mas se agarra ao que tem com temor de perder, resistente à ideia de gastar ou investir, você não está, ironicamente, bloqueando a abundância que deveria fluir? A resistência é um não sutil, mas poderoso, que você envia ao universo, mesmo após ter dito sim com sua afirmação. Ela é o atrito que impede a engrenagem da manifestação. Aprenda a arte de abrir mão da necessidade de controlar o como. O que é sua parte. Declarar com clareza seu desejo. O como pertence ao infinito, a inteligência que move montanhas e guia as estrelas. Permita que a solução se manifeste, muitas vezes de formas mais maravilhosas e criativas do que você sequer poderia imaginar em sua limitada compreensão humana. Esse é o verdadeiro fluxo, a liberdade de saber que, uma vez feito o pedido, o universo já está trabalhando a seu favor. Este é um dos segredos mais libertadores para o fluxo da prosperidade em todas as áreas da sua vida. Quando você solta a resistência, você abre espaço para a magia acontecer. Você permite que as circunstâncias se rearranjem de maneira perfeita, que as pessoas certas apareçam, que as oportunidades se revelem. A fé verdadeira, a confiança genuína, se manifesta na sua capacidade de entrega, de saber que o bem já está feito, mesmo que seus olhos físicos ainda não o vejam. Este é um convite para desarmar suas defesas, relaxar em sua fé e observar o fluxo da vida carregar suas bênçãos até você. Até agora, desvendamos o poder criativo da sua palavra e do seu pensamento, e a força libertadora da não resistência, que permite que o fluxo divino entregue suas bênçãos. Mas em meio a esse jogo da vida, como saber para onde direcionar a energia, qual movimento fazer, qual caminho seguir quando as opções parecem incertas ou conflitantes? Existe uma bússola interna, uma peça mestra que poucos realmente utilizam em seu pleno potencial e que Florence Scovel Shinn tanto valorizava: a intuição. Em um mundo onde o barulho externo é incessante, onde opiniões alheias e medos coletivos tentam ditar seus passos, esquecemos, ou fomos ensinados a ignorar, nossa mais potente ferramenta de orientação: a voz interior. É aquela sensação sutil, aquele saber que surge do nada, sem lógica aparente, mas com uma certeza inabalável. Não é o medo que grita, nem a lógica fria que calcula. É a calma, a clareza que sussurra a verdade quando tudo o mais está em turbulência. O livro é claro. A intuição é a voz de Deus, o Espírito Santo em ação, guiando seus passos no jogo da vida, te indicando o caminho desimpedido, o passo certo a dar. Muitos buscam conselhos externos, gastam tempo e energia consultando gurus e especialistas, quando a maior sabedoria reside em seu próprio interior. A intuição é a sua conexão direta com a inteligência infinita, o sistema de GPS divino que nunca erra. Ela o direciona para as ações corretas, as palavras certas a dizer, as oportunidades inesperadas que trazem seus desejos à tona, muitas vezes por vias que sua mente racional jamais conceberia. Pense, quantas vezes você teve um pressentimento e o ignorou, apenas para se arrepender depois? Essa é a sua intuição tentando te guiar e você a calando. O jogo da vida exige mais do que apenas um bom plano. Exige discernimento e a capacidade de reconhecer o momento certo. E essa capacidade não vem de livros de estratégia ou análises de mercado. Ela emerge da quietude, da sua conexão com essa voz interior. Quer descobrir os segredos para tomadas de decisão que realmente funcionam, que te colocam no caminho da prosperidade, da saúde, do relacionamento ideal? É aqui, neste espaço sagrado da intuição, que você se conecta com a sabedoria que está além da razão, além da dúvida, além da confusão. Aprender a ouvir e, mais importante, a confiar na sua intuição é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a fé. Comece prestando atenção aos pequenos impulsos, às ideias repentinas que surgem. Pergunte a si mesmo em situações de escolha:
Qual é a minha primeira impressão? O que a minha voz interior me diz? E então, pratique a obediência a essa voz, mesmo que a lógica tente argumentar contra. Florence Scovel Shinn nos encoraja a seguir as indicações divinas, porque essas indicações são sempre para o nosso bem maior, para nos levar à vitória no jogo da vida. Permita-se essa profunda reflexão. Em quais áreas da sua vida você tem negligenciado sua intuição? Onde você tem permitido que o barulho externo ou o medo interno abafem a voz interior que tenta te guiar? Ao resgatar e fortalecer essa conexão, você estará empurrando a peça mestra do tabuleiro, capaz de realizar movimentos divinamente inspirados, transformando cada decisão em um passo certeiro rumo à sua manifestação mais elevada. Este é um dos mais valiosos segredos para como jogá-lo com maestria. Você acompanhou cada revelação, cada princípio desvendado. Aprendeu sobre o poder criativo da sua palavra e do seu pensamento, a arte libertadora da não resistência e a sabedoria inabalável da sua intuição. Você tem os segredos fundamentais para como jogá-lo e para finalmente manifestar a vida que você anseia. Mas, como qualquer conhecimento, ele é inerte até que seja ativado. Um mapa detalhado é inútil se você não der o primeiro passo na jornada. O livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo não foi escrito para ser apenas uma leitura inspiradora. Ele é um manual prático, um guia para a ação imediata. A pergunta agora, a mais crucial de todas, é: qual será sua primeira jogada hoje para ativar esse jogo a seu favor? É hora de trazer esses princípios poderosos para a sua realidade tangível, transformando compreensão em vivência, teoria em prática. Não espere pelas condições perfeitas, pois elas são moldadas pela sua própria ação e intenção. Se você está aqui, se dedicou a descobrir esses segredos, é porque sua alma está pronta para uma transformação. E a transformação começa agora, com escolhas conscientes que realinham seu campo de energia com aquilo que você realmente deseja. É uma reflexão sobre o seu comprometimento em ser o mestre do seu próprio destino. Permita-me guiar suas primeiras, porém poderosas, jogadas neste jogo da vida. Elas são simples, mas exigem sua inteira presença e intenção. A primeira: comece seu dia não com a lista de preocupações, não com o resmungo sobre o que falta ou o que deu errado ontem. Comece com uma declaração poderosa e consciente. Use sua palavra para abençoar seu dia, para declarar seu bem. Em vez de, será que vai dar tudo certo hoje? Diga, tudo funciona perfeitamente para mim hoje. O bem me acompanha em cada passo. Sinta a diferença que a palavra manifestada com fé provoca em seu espírito. Essa é a base de toda manifestação. Sua palavra é seu cetro de poder. Não subestime esse começo, pois ele define o tom para tudo o que virá. A segunda jogada: pratique a confiança ativa, a entrega que discutimos. Solte a resistência. Depois de fazer sua declaração e de ter tomado as ações inspiradas que sua intuição lhe dita, não se agarre ao como ou ao quando. Entregue-se à inteligência infinita, sabendo que sua solução já está a caminho, que as forças invisíveis estão trabalhando em seu favor, orquestrando as circunstâncias perfeitas. A ansiedade é a prova de que você ainda está lutando contra a corrente. Respire fundo, visualize seu desejo já realizado e sinta a paz de quem confia plenamente. Esse é um dos maiores segredos do jogo da vida. A confiança desarma as resistências e abre os portões da abundância. E a terceira, mas não menos crucial, jogada: escute. Sintonize-se com sua intuição. Ao longo do seu dia, preste atenção aos pequenos impulsos, às ideias repentinas, aos sinais que parecem surgir. Sua intuição é sua bússola mais fiel no jogo da vida, o sussurro do divino que o guia passo a passo, momento a momento. Não a ignore. Seja uma ligação inesperada, um caminho diferente para o trabalho, uma nova ideia para um projeto. Siga esses impulsos com fé,
e observe como as portas se abrem e os caminhos se clareiam. Se você estava cansado, confuso, espiritualmente distante, saiba que o livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo é mais do que um texto, mais do que uma série de segredos teóricos. Ele é um manual de poder, um convite para você assumir o controle. Não apenas leia as palavras, mas jogue. Ative esses princípios hoje. Diga-me, nos comentários abaixo, qual desses segredos deste livro você vai aplicar primeiro em sua vida? Qual dessas jogadas você fará ainda hoje para começar a transformar seu jogo da vida? Finalmente, chegamos ao ponto onde a teoria se encontra com a prática contínua, onde o entendimento se aprofunda na experiência. Ao longo deste tempo juntos, você desvendou mistérios, compreendeu princípios que regem não apenas o mundo visível, mas a própria estrutura invisível de sua existência. Lembre-se, com uma clareza inabalável, que você é um jogador poderoso, dotado de uma capacidade inata de moldar sua realidade. As regras deste jogo da vida, que para muitos permanecem ocultas e complexas, elas são, na sua essência, simples. E os segredos, para a mestria, que Florence Scovel Shinn tão amorosamente compartilhou, foram revelados a você. Este não é o fim, mas sim o glorioso início de uma nova fase, uma reflexão sobre o seu caminho à frente. A verdadeira mestria no jogo da vida não reside em ter todas as respostas de uma vez por todas, mas em abraçar a jornada contínua de aprendizado e aplicação. Continuar a descobrir, a aprofundar seu entendimento, a refinar suas declarações, a fortalecer sua confiança e a aguçar sua intuição. Essa é a essência de como jogá-lo com graça e poder. Cada dia é uma nova oportunidade, um novo turno para colocar em prática esses ensinamentos, para testar a veracidade dessas leis, para observar como o universo responde à sua vibração, à sua palavra, ao seu pensamento. A vida se desdobra em uma série de revelações, e cada uma delas o leva a um nível mais elevado de consciência e domínio. Que a sua jornada no jogo da vida seja repleta de vitórias que transcendem o material, que alcancem a plenitude da sua alma. Que cada desafio se transforme em uma oportunidade para aplicar esses segredos e testar sua fé. Que cada passo o aproxime mais da verdadeira essência do seu ser, da sua conexão inabalável com o divino. Agradeço por ter aberto seu coração e sua mente para essas verdades atemporais. Se esta mensagem ressoou profundamente em seu ser, se ela despertou algo novo ou reacendeu uma chama antiga dentro de você, convido-o a estender essa energia. Deixe sua apreciação, pois cada gesto de reconhecimento é uma corrente de energia que retorna ao universo. Inscreva-se no canal para que possamos continuar essa jornada contínua de insights sobre como jogá-lo com maestria. E com uma intenção pura, compartilhe esta mensagem com todos aqueles que, assim como você, também buscam clareza, direção e poder em suas vidas. A luz que você acendeu em si mesmo pode iluminar o caminho de muitos outros. Lembre-se, sua vida é um tabuleiro e você é o jogador. Jogue com propósito, jogue com fé, jogue com amor. Até a próxima revelação.